A amiga genial, Helena Ferrante. Prólogo. Apagar os vestígios. Hoje de manhã, Rino me ligou. Pensei que ele quisesse mais dinheiro e me preparei para negar. No entanto, o motivo da chamada era outro. A mãe dele tinha desaparecido. Desde quando? Faz 2 semanas. E só agora você me liga? O tom deve ter parecido hostil, embora eu não estivesse chateada ou indignada. Era apenas uma ponta de sarcasmo. Ele tentou contestar, mas de modo confuso, embaraçado, misturando o dialeto com o italiano. Disse que tinha certeza de que a mãe estava passeando em Nápoles como de costume. Inclusive à noite, você sabe como ela é. Eu sei, mas você acha normal 2 semanas de ausência? Acho. Faz muito tempo que você não a vê. Ela deu uma piorada, nunca dorme, entra, sai, faz o que bem entende. O fato é que agora ele estava preocupado. Perguntara a todo mundo, passara por todos os hospitais, estivera até na polícia. Nada, a mãe não estava em lugar nenhum. Que bom filho! Um homem grande de seus 40 anos que nunca trabalhou na vida, apenas transações e gastanças. Imaginei com quanto cuidado ele fez suas buscas. Nenhum. Não tinha cabeça e em seu coração só havia ele. Por acaso ela está com você? Indagou de repente. Sua mãe? Aqui em Turim? Ela nem sabia como iam as coisas, perguntava só por perguntar. Ele sim, é que era um viajante, viera à minha casa pelo menos umas 10 vezes e sem ser convidado. Quanto à mãe dele, eu a teria acolhido de bom grado. Ela nunca saíra de Nápoles na vida. Respondi, não, ela não está comigo. Tem certeza? Rino, por favor, já lhe disse que não está. Mas para onde ela foi então? Então começou a chorar e eu deixei fazer sua cena de desespero, soluços que começavam fingidos e perseguiam verdadeiros. Quando terminou, disse a ele: Por favor, pelo menos uma vez, comporte-se como ela gostaria. Não a procure. O que você disse? Disse isso mesmo, é inútil. Aprenda a viver por sua própria conta e também não me procure. Desliguei. A mãe de Rino se chama Rafaela Cerulo, mas todos sempre a chamaram de Lina. Eu não, nunca usei em primeiro nem o segundo nome. Há quase 60 anos, para mim, ela é Lila. Se a chamasse de Lina ou de Rafaela, assim de repente, ela acharia que nossa amizade acabou. Faz pelo menos 30 anos que ela me diz que quer sumir sem deixar rastro e só eu sei o que isso quer dizer. Nunca teve em mente uma fuga, uma mudança de identidade, o sonho de refazer a vida noutro lugar. E jamais pensei em suicídio, incomodada com a ideia de que Rino tivesse de lidar com o meu corpo, cuidar dele. Seu objetivo sempre foi outro. Queria volatizar-se, queria dissipar-se em cada célula e que ninguém encontrasse o menor vestígio seu. E como a conheço bem, ou pelo menos acho que conheço, tenho certeza de que encontrou um meio de não deixar sequer um fio de cabelo neste mundo, em lugar nenhum. Os dias passaram, chequei o correio eletrônico, a correspondência em papel, mas sem esperança. Escrevi muitas vezes a ela, ela quase nunca respondeu. Este sempre foi o costume. Preferiria o telefone ou as longas noites de conversa quando eu ia a Nápoles. Abri minhas gavetas, as caixas de metal onde guardava coisas do tipo. Poucas. Tinha jogado fora muita coisa, especialmente o que dizia respeito a ela, e ela sabia disso. Descobri que não tenho nada dela, nem uma imagem, um bilhete, uma lembrancinha. Eu mesma fiquei surpresa. Será possível que em todos esses anos ela não me tenha deixado nada de ser, ou pior, que eu não tenha querido guardar nada dela? É possível. Desta vez, fui eu que liguei para Rino e o fiz a contragosto. Não respondia nem no fixo nem no celular. À noite ele me ligou sem pressa. A voz era de quem buscava estimular um sentimento de pena. Vi que você ligou. Tem notícias? Não, e você? Nenhuma. Me disse coisas sem sentido. Queria ir à TV, um programa que trata de gente desaparecida, fazer um apelo, pedir perdão à mãe por tudo e implorar que voltasse. Fiquei ouvindo pacientemente e então perguntei: Você olhou no armário dela? Para quê? Naturalmente, nunca lhe ocorrera a coisa mais óbvia.
Vá lá ver. Ele foi e se deu conta de que não havia nada lá, nenhuma das roupas da mãe, nem de verão, nem de inverno, apenas velhos cabides. Depois o mandei procurar pela casa. Os sapatos tinham sumido, sumiram aos poucos livros, sumiram todas as fotos e também os filmes caseiros, sumiram o computador e até os velhos disquetes que se usavam antigamente. Tudo, cada detalhe de sua vida de bruxa eletrônica, que começara a exercitar-se com calculadoras já no fim dos anos 60, na época das fichas perfuradas. Rino estava espantado, então eu disse a ele: tome o tempo que quiser, mas depois ligue e me diga se achou alguma coisa dela, nem que seja um alfinete. Ele me ligou no dia seguinte muito agitado. Não encontrei nada. Nada de nada? Não. Recortou todas as fotos em que aparecíamos juntos, até as de quando eu era menino. Você procurou bem? A casa toda, inclusive no porão? A casa toda, já disse, até a caixa de documentos sumiu, certidões de nascimento velhas, contratos telefônicos, boletos. O que isso significa? Alguém roubou tudo. O que estão procurando? O que querem de minha mãe e de mim? Tratei de acalmá-lo, disse que ficasse tranquilo. Era pouco provável que alguém quisesse alguma coisa, especialmente dele. Posso passar um tempo em sua casa? Não. Por favor, não estou conseguindo dormir. Vire-se, Rino, não posso ajudar. Desliguei e quando ele retornou a chamar, não atendi. Fui me sentar à escrivaninha. Como sempre, Lila exagerou, pensei. Estava extrapolando o conceito de vestígio. Queria não só desaparecer, mas também apagar toda a vida que deixara para trás. Fiquei muito irritada. Vamos ver quem ganha desta vez, disse a mim mesma. Liguei o computador e comecei a escrever cada detalhe de nossa história, tudo o que me ficou na memória. Infância. História de Dom Aquile. Foi quando Lila e eu decidimos subir pela escada escura que levava degrau a degrau, patamar a patamar até a porta do apartamento de Dom Aquile que nossa amizade começou. Recordo a luz violeta do pátio, os cheiros de uma tardinha tépida de primavera. As mães estavam preparando o jantar, era hora de voltar para casa, mas a gente se atrasava, submetendo-se por desafio, sem dizer uma palavra, a provas de coragem. Há algum tempo, dentro e fora da escola, não fazíamos outra coisa. Lila enfiava a mão e todo o braço na boca escura de um bueiro, e eu fazia o mesmo logo em seguida, com o coração aos pulos, esperando que as baratas não corressem por minha pele e os ratos não me mordessem. Lila trepava na janela térrea de Dona Sapanulo, se pendurava na barra de ferro onde passava o fio de estender panos, se balançava e então deixava o corpo cair na calçada, e eu logo fazia a mesma coisa, mesmo temendo cair de mau jeito e me machucar. Lila enfiava sob a pele a agulha enferrujada que achara na rua não sei quando, mas que trazia sempre no bolso como se fosse o presente de uma fada. Eu observava a ponta de metal escavando um túnel esbranquiçado em sua palma e depois, quando ela extraía e passava para mim, eu fazia o mesmo. A certa altura me lançou um de seus olhares, firme, com os olhos apertados, e rumou para o prédio onde Dom Aquile morava. Fiquei gelada de medo. Dom Aquile era o ogro das fábulas e eu estava terminantemente proibida de me aproximar dele, falar com ele, olhá-lo, espiá-lo. Devia agir como se ele e sua família não existissem. Em minha casa, mas não só, havia em relação à sua figura um temor e um ódio que eu não sabia de onde vinham. Meu pai o mencionava de um modo que imaginei enorme, cheio de bexigas roxas, furioso, apesar do dom, que me sugeria uma autoridade plácida. Era um ser feito não sei que material, ferro, vidro, urtiga, mas vivo, vivo e com uma respiração quentíssima que lhe saía do nariz e da boca. Acreditava que bastaria avistá-lo de longe para que me lançasse nos olhos algo pungente e escaldante. E se eu fizesse a loucura de passar perto da porta de sua casa, ele me mataria. Esperei um pouco para ver se Lila pensava melhor e desistia daquilo. Eu sabia o que ela pretendia fazer. Esperei inutilmente que ela se esquecesse. Mas não. As luminárias ainda estavam apagadas, assim como a luz das escadas.
Das casas chegavam vozes nervosas. Para segui-la, eu precisava deixar o azulado do pátio e entrar no escuro do portão. Quando finalmente me decidi, no início não vi mais nada, só senti um cheiro de coisa velha e de DDT. Depois, me habituei ao escuro e notei que Lila sentava no primeiro degrau do primeiro lance. Ela se levantou e começamos a subir. Avançamos coladas à parede, ela 2 degraus à minha frente, eu 2 degraus atrás, indecisa entre encurtar a distância ou deixá-la aumentar. Ficou-me a impressão do ombro que raspava contra o muro descascado e a ideia de que os degraus eram muito altos, mais altos que o do prédio onde eu morava. Eu tremia. Cada rumor de passos, cada voz, era Dom Aquile que vinha às nossas costas ou nos afrontava com uma longa faca daquelas de degolar galinhas. Havia um odor de alho frito. Maria, a mulher de Dom Aquile, me meteria na panela com óleo fervente. Os filhos me comeriam. Ele me chuparia a cabeça como meu pai fazia com as trilhas. Paramos várias vezes e em todas elas esperei que Lila resolvesse voltar atrás. Eu estava muito suada, ela não. De vez em quando olhava para o alto, mas eu não entendia para quê. Via-se apenas o cinza dos janelões e cada patamar. As luzes se acenderam de repente, mais tênues e embaçadas, deixando amplas zonas de sombras cheias de perigos. Esperamos para entender se foi Dom Aquile que girou o interruptor, mas não ouvimos nada, nem passos, nem porta abrindo ou fechando. Depois, Lila prosseguiu, e eu atrás. Ela considerava estar fazendo uma coisa justa e necessária. Eu me esquecera de qualquer boa razão e certamente só estava ali porque ela também estava. Subimos lentamente rumo ao pior de nossos terrores de então. Íamos nos expor ao medo de interrogá-lo. No quarto lance, Lila comportou-se de modo inesperado. Parou, esperou que eu me aproximasse e, quando a acalmei, me deu a mão. Esse gesto mudou tudo entre nós para sempre. A culpa era dela. Num tempo não muito distante, 10 dias, um mês, quem sabe, na época ignorávamos tudo sobre o tempo. Ela pegara minha boneca traiçoeiramente e a jogara no fundo de um porão. Agora estávamos subindo juntas em direção ao medo, antes nos sentíamos obrigadas a descer correndo rumo ao desconhecido. Para o alto, para baixo, parecia que sempre estávamos indo ao encontro de algo terrível, que mesmo existindo antes de nós, era a nós e sempre a nós que aguardava. Quando se está no mundo há pouco tempo, é difícil entender que desastres estão na origem do nosso sentimento de desastre, talvez nem se sinta a necessidade de compreender. Os grandes, à espera de amanhã, se movem num presente atrás do qual há um ontem ou um anteontem ou no máximo a semana passada. Não querem pensar no resto. Os pequenos não sabem o significado do ontem, do anteontem, nem de amanhã. Tudo é isto. Agora. A rua é esta, o portão é este, as escadas são estas. Esta é a mamãe, este é o papai, este é o dia, esta, a noite. Eu era pequena e, no fim das contas, minha boneca sabia mais que eu. Eu falava com ela, ela comigo. Tinha uma cara de celuloide, com cabelos de celuloide e olhos de celuloide. Usava um vestidinho azul que minha mãe costurara num raro momento feliz e era linda. Já a boneca de Lila tinha um corpo de pano amarelado, cheio de serragem, que me parecia feia e suja. As duas se espreitavam, se mediam, estavam prontas a fugir de nossos braços se viesse um temporal, se trovejasse, se alguém maior e mais forte e de dentes afiados as quisesse agarrar. Brincávamos no pátio, mas não como se brincássemos juntas. Lila se sentava no chão, ao lado da janelinha de um subsolo, e eu do outro lado. A gente gostava daquele lugar, sobretudo porque podíamos colocar no cimento, entre as barras da abertura, contra a grade, tanto as coisas de Tina, minha boneca, quanto as de Nu, a boneca de Lila. Punhamos pedras, tampas de refrigerante, florzinhas, pregos, cacos de vidro. O que Lina dizia a Nu, eu repetia em voz baixa a Tina, mas com pequenas modificações. Se ela pegava uma tampa e a colocava na cabeça da boneca como se fosse um chapéu, eu dizia a minha em dialeto: Tina, põe a sua coroa de rainha, senão vai ficar com frio. Se Nu brincava de amarelinha nos braços de Lila,
Pouco depois, eu fazia a Tina agir do mesmo modo, mas ainda não participávamos de uma mesma brincadeira nem jogávamos juntas. Até o local escolhíamos sem combinar. Lila ia para lá e eu ficava circulando, fingindo ir a outro lugar. Depois, na maior naturalidade, eu também me sentava em frente ao respiradouro, mas do lado oposto. O que mais nos atraía era o ar frio do subsolo, um sopro que nos refrescava na primavera e no verão. Depois gostávamos das barras com as teias de aranha, do escuro e da grade cerrada que, coberta de ferrugem, se retorcia tanto no meu lado quanto do lado de Lila, criando duas frestas paralelas pelas quais podíamos deixar cair pedrinhas na escuridão e ouvir o barulho que faziam ao bater no piso. Era belo e assustador, como qualquer coisa então. Através dessas aberturas, o escuro podia tomar nossas bonecas de repente, às vezes seguras em nossos braços, noutras postas de propósito ao lado da grade retorcida, e assim expostas ao bafo frio do porão, aos rumores ameaçadores que vinham de lá, aos chiados, estalos e rangidos. Nu e Tina não eram felizes. Os terrores que saboreávamos todos os dias eram os mesmos delas. Não nos fiávamos na luz sobre as pedras, sobre os edifícios, sobre o campo, sobre as pessoas de fora e de dentro das casas. Intuíamos seus cantos sombrios, os sentimentos represados e sempre a ponto de explodir. E atribuímos a essas bocas escuras, as cavernas que, além de abrirem sob os prédios do bairro, tudo o que nos aterrorizava à luz do dia. Aquele, por exemplo, estava não só em seu apartamento no último andar, mas também ali embaixo, aranha entre aranhas, rato entre ratos, uma forma que assumia todas as formas. Eu o imaginava de boca aberta, com suas longas presas de fera, corpo de pedra reluzente e ervas venenosas, sempre pronto a recolher numa enorme bolsa preta tudo o que deixávamos cair dos cantos desguarnecidos das grades. Aquela bolsa era um traço fundamental de Dom Aquile, sempre com ela, até em casa, na qual metia matéria viva e morta. Lila sabia que eu tinha medo disso, minha boneca o expressava em voz alta. Por isso mesmo, justamente no dia em que só com olhares e gestos, sem sequer combinarmos nada, trocamos pela primeira vez nossas bonecas, ela, assim que recebeu Tina, a empurrou para além da grade, deixando-a cair na escuridão. Lila apareceu em minha vida no primeiro ano do fundamental e me impressionou logo, porque era muito levada. Éramos todas meio levadas naquela turma, mas apenas quando a professora não podia nos ver. No entanto, ela era levada sempre, pior que os meninos. Uma vez reduziu a pedacinhos o mata-borrão, meteu os fragmentos um por um no buraco do tinteiro e então começou a pescá-los com a caneta e a atirá-los na gente. Fui atingida duas vezes nos cabelos e uma no colete branco. A professora gritou como só ela sabia fazer, com uma voz de agulha, longa e pontiaguda, que nos aterrorizava, e a mandou direto para o castigo, atrás da lousa. Lila não obedeceu nem se mostrou assustada. Ao contrário, continuou atirando a esmo pedacinhos de papel molhados de tinta. Então a professora Oliviero, uma senhora corpulenta que nos parecia muito velha, embora tivesse ter pouco mais de 40, desceu da cátedra a ameaçá-la, tropeçou não se sabe bem onde, não conseguiu se equilibrar e foi bater com a cara na quina de um banco. Ficou estirada no pavimento, parecendo morta. O que aconteceu em seguida eu não lembro. Recordo apenas o corpo imóvel da professora, uma trouxa escura, e Lila a observá-la com o rosto sério. Lembro-me de muitos incidentes desse tipo. Vivíamos em um mundo em que as crianças e adultos frequentemente se feriam, o sangue escorria das chagas que depois supuravam e às vezes se acabava morrendo. Uma das filhas de Dona Assunta, a verdureira, se ferira num prego e morrera de tétano. O filho menor de Dona Spagnuolo morrera de croupe de garganta. Um primo meu de 20 anos saiu de manhã para remover uns escombros e à tarde morreu esmagado, com sangue saindo pelas orelhas e pela boca. O pai de minha mãe morreu porque estava construindo um prédio e caiu lá de cima. O pai de seu Peluso não tinha um braço, foi um torno que o arrancou depressa. A irmã de Giuseppina, mulher de seu Peluso, morreu de tuberculose aos 22 anos.
O filho mais velho de Dom Aquile eu nunca o vira, mas tinha a impressão de me lembrar dele. Foi para a guerra e morreu 2 vezes, a primeira afogado no Oceano Pacífico, a segunda devorado pelos tubarões. Toda a família Melchiorre morrera abraçada, gritando de medo sobre um bombardeio. A solteirona Clorinda morreu respirando gás em vez de ar. Gianino, que estava na quarta série quando nós estávamos na primeira, tinha morrido porque um dia achou uma bomba e tocou nela. Luidina, com quem brincávamos no pátio, ou talvez não, era só um nome, morreu de tifo exantemático. Nosso mundo era assim, cheio de palavras que matavam: croup, tétano, tifo exantemático, gás, guerra, torno, escombros, trabalho, bombardeio, bomba, tuberculose, supuração. Atribuo os medos imensuráveis e inumeráveis que me acompanharam por toda a vida a esses vocábulos e àqueles anos. Também se podia morrer de coisas que pareciam normais. Podia-se morrer, por exemplo, se você suasse e depois bebesse água fria da torneira sem antes ter molhado os pulsos. O que acontecia era que você era coberto de pintinhas vermelhas, começava a tossir e então parava de respirar. Você podia morrer se começasse e se comesse cerejas pretas sem cuspir os caroços. Podia morrer se mascasse chiclete americano e o engolisse por distração. Podia morrer principalmente se levasse uma pancada na têmpora. A têmpora era um ponto fragilíssimo, estávamos todos muito atentas a ela. Bastava uma pedrada e as pedradas eram a norma. Na saída da escola, um bando de meninos do campo, liderado por um que se chamava Enzo, um dos filhos de Assunta, a verdureira, começou a nos atirar pedras. Sentia-se ofendidos pelo fato de que éramos melhores do que eles. Quando as pedras choviam, todas escapávamos, mas Lila não. Continuava caminhando com um passo regular e às vezes até parava. Ela era muito boa em decifrar a estratégia das pedras e desviar-se delas. Tinha um irmão mais velho e talvez tenha aprendido com ele, não sei. Eu também tinha irmãos, mais novos do que eu, e deles não aprendi nada. Porém, quando percebia que ela havia ficado para trás, mesmo sentindo muito medo, eu parava para esperá-la. Na época já havia algo que me impedia de abandoná-la. Não a conhecia bem, nunca tínhamos trocado uma palavra, mesmo competindo continuamente entre nós, na classe e fora dela. Mas eu sentia confusamente que se tivesse fugido com as outras meninas, lhe teria deixado algo de meu que ela nunca mais me devolveria. No início eu ficava escondida atrás de uma esquina, espichando-me para ver se Lila chegava. Depois, vendo que ela não se movia, me forçava a alcançá-la, passava-lhe umas pedras, atirava-as eu também. Mas o fazia sem convicção. Fiz muitas coisas em minha vida, mas jamais convicta. Sempre me senti um tanto descolada de minhas próprias ações. Ao contrário, Lila desde pequena tinha, agora não saberia dizer se já aos 6 ou 7 anos, ou quando subimos juntas as escadas para a casa de Dom Aquile, dos 8 para os 9, a marca da decisão absoluta. Quer empunhasse a haste tricolor da caneta, uma pedra ou um corrimão de escadas escuras, ela passava a ideia de que não importa o que acontecesse, cravar com um arremesso preciso a ponta da caneta na madeira do banco, disparar bolinhas molhadas de tinta, atingir os meninos do campo, subir até a porta de Dom Aquile. Ela o faria sem hesitar. O bando vinha da plataforma da rodovia, catando pedras entre os trilhos. Enzo, o líder, era um menino muito perigoso, uns 3 anos mais velho que nós, repetente, de cabelos louros curtíssimos e olhos claros. Atirava com precisão pequenas pedras de arestas cortantes, e Lila guardava seus arremessos para mostrar-lhe como se desviava deles, irritando-o ainda mais e respondendo de pronto com arremessos igualmente perigosos. Certa vez o acertamos no tornozelo direito, e digo acertamos porque fui eu que passei a Lila uma pedra chata de ponta toda lascada. A pedra raspou sobre a pele de Enzo feito uma lâmina, deixando uma mancha vermelha da qual logo correu sangue. O menino olhou a perna ferida, posso vê-lo diante de meus olhos, entre o polegar e o indicador, tinha uma pedra pronta para atirar.
o braço já erguido para o arremesso, e no instante de deteve, espantado. Os outros meninos, sob seu comando, olharam o sangue sem acreditar. Já Lila não demonstrou a mínima satisfação pelo bom êxito do tiro e se abaixou para recolher outra pedra. Eu a tomei pelo braço, foi nosso primeiro contato, um contato brusco e assustado. Senti que o bando se tornaria ainda mais feroz. Queria que fugíssemos, mas não houve tempo. Apesar do tornozelo ferido, Enzo se refez do espanto e lançou a pedra que tinha na mão. Eu ainda estava segurando Lila quando a pedrada a atingiu na testa, arrancando-a de mim. Um instante depois, estava estendida no passeio com a cabeça quebrada. Sangue, em geral, escorria das feridas só depois de uma troca de maldições terríveis e obscenidades lamentáveis. Seguia-se sempre essa sequência. Meu pai, que até me parecia um bom homem, lançava continuamente insultos e impropérios se alguém, como ele dizia, não era digno de estar na face da terra. Implicava sobretudo com Dom Aquile. Tinha sempre algo a criticar e às vezes eu tapava os ouvidos para não ficar muito impressionada com seus palavrões. Quando falava a seu respeito com minha mãe, o chamava de seu primo, mas ela logo negava o laço de sangue. Havia um parentesco muito distante. Enquanto lhe redobrava a dose de insultos. Eu me assustava com esses rompantes e tinha um medo especial de que Dom Aquile pudesse ter ouvidos aguçados o bastante para perceber os insultos a tão grande distância. Temia que viesse trucidá-los. De todo modo, o inimigo jurado de Dom Aquile não era meu pai, mas um senhor Peluso, um excelente marceneiro que estava sempre sem dinheiro porque jogava tudo o que ganhava nos fundos do bar de Solara. Peluso era pai de uma colega nossa de escola, Carmela, e também de Pasquale, que era maior, além de outros dois filhos meninos mais pobres que nós, como os quais eu e Lila brincávamos de vez em quando e que na escola e fora dela tentavam roubar nossas coisas, caneta, borracha, marmelada, tanto que voltavam para casa cheio de roxos por causa das surras que lhe dávamos. Às vezes em que cruzávamos com ele, seu peluso parecia a imagem acabada do desespero. De um lado, perdia tudo no jogo. De outro, arrancava os cabelos em público porque já não sabia como alimentar a família. Por razões obscuras, atribuía a Dom Aquile a própria ruína. Acusava-o de ter pegado a traição, como se seu corpo tenebroso fosse um enorme imã, todas as ferramentas da marcenaria acabando com sua oficina. Acusava-o ainda de lhe ter tomado a oficina, transformando-a numa charutaria. Durante anos, imaginei o alicate, a serra, o torqueis, o martelo, a tenaz e milhares de pregos sugados em forma de enxame metálico para dentro da matéria que comunhava com Dom Aquile. Fatos ocorridos em tempos sombrios. Dom Aquile deve ter se manifestado em toda a sua monstruosa natureza antes que nós nascêssemos. Antes, Lila usava frequentemente essa fórmula na escola e fora dela, mas parecia não se importar tanto com o que tinha acontecido antes de nós, eventos em geral obscuros sobre os quais os adultos se calavam ou se pronunciavam com muita reticência. E sim com o fato de ter havido um antes. Era isso que na época a deixava perplexa e às vezes até nervosa. Quando ficamos amigas, me falou tanto daquela coisa absurda antes de nós, que terminou passando o nervosismo para mim. Era o tempo longo, longuíssimo, em que não existíamos, o tempo em que Dom Aquiles se mostrara a todos como de fato era, um ser malvado, de incerta fisionomia animal mineral, que parece tirava o sangue dos outros, enquanto nenhuma gota saía dele. Aliás, talvez nem fosse possível arranhá-lo. Estávamos no segundo ano do fundamental, acho, e ainda nem nos falávamos quando correu a notícia que, bem em frente à igreja da Sagrada Família, na saída da missa, seu Peluso tinha começado a gritar de raiva com Dom Aquile, e Dom Aquile deixou o filho maior, Stefano Penucci Alfonso, que era de nossa idade, a esposa e, mostrando-se por um instante em forma mais assustadora, lançou-se contra Peluso, o ergueu e o atirou contra uma árvore do jardim, abandonando-o ali, desacordado, com o sangue a lhe escorrer de 1000 feridas na cabeça e em todo o corpo, sem que o coitado ao menos pudesse dizer: me ajudem. Não tenho saudade de nossa infância cheia de violência. Acontecia-nos de tudo, dentro e fora de casa, todos os dias,
mas não me lembro de jamais ter pensado que a vida que nos coubera fosse particularmente ruim. A vida era assim, ponto final. Crescíamos com a obrigação de torná-la difícil aos outros antes que os outros a tornassem difícil para nós. Claro, eu teria gostado dos modos gentis que a professora e o pároco defendiam, mas sentia que aqueles modos não eram adequados a nosso bairro, mesmo para quem era do sexo feminino. As mulheres brigavam entre si mais do que os homens, se pegavam pelos cabelos, se machucavam. Fazer mal era uma doença. Desde menina, imaginei animalzinhos minúsculos, quase invisíveis, que vinham de noite ao bairro, saíam dos poços, dos vagões de trem abandonados para lá da plataforma, do mato mal cheiroso chamado fedentina, das rãs, das salamandras, das moscas, das pedras, da terra e entravam na água, na comida e no ar, deixando nossas mães e avós raivosas como cadelas sedentas. Estavam mais contaminadas que os homens, porque estes ficavam furiosos continuamente, mas no fim se acalmavam, ao passo que as mulheres, que eram aparentemente silenciosas, conciliadoras, quando se enfureciam, iam até o fundo de sua raiva sem jamais parar. Lila ficou muito marcada pelo que aconteceu com Melina Capuccio, uma parente da sua mãe. E eu também. Melina morava no mesmo prédio de meus pais, nós no segundo andar, ela no terceiro. Tinha pouco mais de 30 anos e 6 filhos, mas nos parecia uma velha. O marido, da mesma idade, descarregava caixas no mercado de hortifruti. Lembro-me dele baixo e largo, mas bonito, com um rosto altivo. Certa noite saiu de casa como de costume e morreu, talvez assassinado ou de cansaço. O enterro foi tristíssimo e lá estava todo o bairro, até meus pais, até os pais de Lila. Depois o tempo passou e quem sabe o que houve com Melina. Por fora continuou a mesma, uma mulher seca com o nariz grande e os cabelos já grisalhos, a voz aguda que à noite chamava os filhos da janela um a um, por nome, com sílabas alongadas por um desespero raivoso. No início foi muito ajudada por Donato, que vivia no apartamento acima do seu, no quarto e último andar. Donato era um assíduo frequentador da paróquia da Sagrada Família e, como um bom cristão, se desdobrou por ela, recolhendo dinheiro, roupas, sapatos usados e colocando Antônio, o filho mais velho, na oficina de Gorrésio, um conhecido seu. Melina ficou tão agradecida que a gratidão em seu peito de mulher desolada se transformou em amor, em paixão. Não se sabe se Serratone algum dia deu conta disso. Era um homem gentilíssimo, mas muito sério. Casa, igreja e trabalho, fazia parte dos fiscais das ferrovias do estado. Tinha um salário fixo com o qual sustentava dignamente a esposa, Lídia, e 4 filhos, os mais velhos chamados de Nino. Quando não estava em viagem no trecho da linha Náspoli-Paola, dedicava-se a consertar isso e aquilo na casa e fazer compras, a levar o filho mais novo para passear de carrinho. Coisas muito anormais no bairro. Ninguém pensava que Donato se doasse daquele jeito para aliviar os afazeres da esposa. Não. Todos os homens dos prédios vizinhos, meu pai à frente, o consideravam um sujeito que gostava do papel de mulher, tanto mais que ele também escrevia poemas, lendo-os de bom grado a qualquer um. Ninguém pensava o contrário, nem mesmo Melina. A viúva preferiu achar que ele, por gentileza de alma, tivesse sido subjugado pela mulher e por isso decidiu combater Lídia Sarrotone ferozmente a fim de libertá-lo e permitir que ele se unisse estavelmente a ela. No início, a guerra entre as duas me pareceu divertida, e tanto em minha casa quanto na vizinhança se falava do assunto com risadas maldosas. Lídia estendia os lençóis recém-lavados e Melina subia de pé no parapeito para sujá-los com uma vara que ela queimara, de propósito na ponta. Lídia passava debaixo da janela e ela cuspia em sua cabeça ou lhe jogava em cima um balde de água suja. Lídia fazia barulho de dia, correndo no assoalho acima de sua cabeça, atrás dos filhos endiabrados, e ela se escarniçava a noite inteira, batendo no teto com um cabo de esfregão. Sarratori tentou estabelecer a paz de todas as maneiras, mas era um homem sensível demais, gentil demais. Assim,
De desaforo em desaforo, as duas mulheres começaram a se xingar sempre que se cruzavam na rua ou pelas escadas, palavras duras, ferozes. Foi a partir daí que comecei a ficar com medo. Uma das tantas cenas terríveis de minha infância se inicia com os gritos de Melina e de Lídia, com as ofensas que se lançam das janelas e depois nas escadas. Continua com minha mãe, que se precipita pela porta de casa e surge no patamar da escada, seguida por nós, crianças. E termina com a imagem, para mim ainda hoje insuportável, das duas vizinhas rolando agarradas pelos degraus, a cabeça de Melina batendo no piso do patamar, a poucos centímetros dos meus sapatos, como um melão branco que escapou das mãos. É difícil explicar por que nós, meninas, torcíamos na época por Lídia Sarratori. Talvez porque tivesse traços regulares e cabelos louros, ou porque Donato era marido dela e tínhamos entendido que Melina o queria para si, ou porque os filhos de Melina eram sujos e maltrapilhos, enquanto os de Lídia eram lavados, bem penteados, e o primeiro Nino, que tinha uns anos a mais que nós, era bonito. Gostávamos dele. Somente Lila pendia para Melina, mas nunca nos disse por quê. Disse apenas, em certa ocasião, que se Lídia Sarratori acabasse morta era bem feito para ela, e eu pensei que ela achava isso em parte porque tinha maldade na alma, em parte porque ela e Melina eram parentes distantes. Um dia estávamos voltando da escola, éramos 4 ou 5 meninas. Entre nós estava Marisa Sarratori, que nos acompanhava com frequência não porque nos fosse simpática, mas porque esperávamos que, por intermédio dela, pudéssemos entrar em contato com seu irmão mais velho, ou seja, Nino. Foi ela quem primeiro notou Melina. A mulher caminhava do outro lado da estrada a passos lentos, levando numa mão um pacote de onde, com a outra pegava e comia. Marisa apontou para nós, chamando-a de puta, mas sem desespero, só porque repetia a fórmula que sua mãe usava em casa. Lila, mesmo sendo mais baixa que ela e magérrima, deu-lhe imediatamente uma bofetada tão forte que a derrubou no chão, e o fez a frio, como costumava fazer em todas as situações de violência, sem gritar antes e nem depois, sem uma palavra de pré-aviso, sem arregalar os olhos, gélida e decidida. Primeiro socorri Marisa, que já chorava, e a ajudei a se levantar. Depois me virei para ver o que Lila estava fazendo. Tinha descido da calçada para atravessar a estrada e ir até Melina, sem se preocupar com os caminhões que passavam. Vi nela, mais na postura do que no rosto, algo que me perturbou e que até hoje sinto dificuldade de definir. Tanto que agora me contentarei em dizer o seguinte: embora se movesse cortando a estrada, pequena, sombria, nervosa, embora o fizesse com a habitual determinação, estava imóvel. Imóvel dentro do que a parente de sua mãe estava fazendo. Imóvel pela pena, imóvel de sal, como as estátuas de sal. Aderente. Uma coisa só comelina, que segurava na palma o sabão tenro e escuro recém-comprado na loja de Dom Carlo, e com a outra mão o beliscava e o comia. O dia em que a professora Oliviero caiu da cátedra e bateu amassando o rosto contra o banco, eu, como já disse, achei que ela tivesse morrido, morta no trabalho assim como meu avô ou o marido de Melina, e consequentemente achei que também Lila seria morta pelo castigo terrível que receberia. No entanto, por um período em que eu não saberia definir, breve ou longo, não aconteceu nada. Ambas, professora e aluna, se limitaram a desaparecer dos nossos dias e da memória. Mas na época tudo era muito surpreendente. A professora Oliviero voltou viva para a escola e começou a ocupar-se de Lila para não castigá-la, como nos teria parecido natural, mas para elogiá-la. Essa nova fase começou quando a mãe de Lila, Dona Cerulo, foi chamada à escola. Certa manhã, o Badel bateu na porta e a anunciou. Logo depois, entrou Núzia Cerulo, irreconhecível. Ela, que como a maioria das mulheres do bairro vivia metida em pantufas e velhas roupas puídas, compareceu em traje de cerimônia. Casamento de primeira comunhão, crisma e funeral. Toda de preto, uma bolsinha preta lustrosa, sapatos de salto que lhe torturavam os pés inchados, e ofereceu à professora 2 sacos de papel,
um com açúcar e outro com café. A professora aceitou o presente de bom grado e disse a ela e a toda a classe, fichando Lila, que, ao contrário, olhava para o banco, frases cujo sentido geral me desorientou. Estávamos na primeira série da escola fundamental. Estávamos apenas começando a aprender o alfabeto e os números de 1 a 10. A melhor da turma era eu, sabia reconhecer todas as letras, sabia dizer 1, 2, 3, 4, etc. Era continuamente elogiada pela caligrafia, ganhava os distintivos tricolores que a professora costurava. Apesar de tudo, a professora olhia ver de surpresa, embora Lila a tivesse feito cair, mandando-a para o hospital, disse que a melhor da classe era ela. É verdade que era a mais mal-criada. É verdade que tinha feito aquela coisa terrível de atirar pedaços de mata-borrão sujos de tinta em todos. É verdade que se aquela menina não tivesse se comportado com tanta indisciplina, ela, nossa professora, não teria caído da cátedra ferindo a maçã do rosto. É verdade que era forçada a puni-la continuamente com a vara de madeira ou a mandar ajoelhar-se no milho, atrás da lousa. Mas havia um fato que, na condição de mestra e também como pessoa, a enchia de alegria, um fato maravilhoso que descobrira uns dias antes, casualmente. E aqui ela parou, como se as palavras não lhe bastassem, ou como se quisesse ensinar à mãe de Lila e a nós, que quase sempre, mas que as palavras são os fatos que contam. Pegou um pedaço de giz e escreveu no quadro negro. Agora já não me lembro o que e eu ainda não sabia ler, portanto, invento a palavra sol. Então perguntou a Lila: Cerulo, o que está escrito aqui? Na sala fez-se um silêncio cheio de curiosidade. Lila deu um meio sorriso, quase uma careta, e se jogou de lado em cima de sua colega de banco, que deu muitos sinais de irritação. Depois leu em tom emburrado: Sol. Nunzia Cerulo olhou a professora e seu olhar era incerto, quase assustado. A princípio, a professora Oliveira pareceu não entender como era possível que naqueles olhos de mãe não houvesse o mesmo entusiasmo dos seus. Mas depois deve ter intuído que Núzia não sabia ler, ou que de todo modo não estava segura de que no quadro negro estivesse mesmo escrito Sol, e franziu as sobrancelhas. Assim, um pouco para esclarecer a situação para a mãe, um pouco para elogiar nossa colega, disse a Lila: Muito bem, está escrito Sol. Em seguida ordenou: Venha, Cerulo, venha ao quadro. Lila foi ao quadro de má vontade e a professora lhe estendeu o giz. Agora escreva giz, disse. Muito concentrada com uma grafia trêmula, pondo as letras numa linha irregular, Lila escreveu giz, G, I e S. A senhora Oliveira trocou o S pelo Z e a mãe, vendo a correção, disse desolada à filha: Você errou. A professora logo a tranquilizou. Não, não, não. Lila precisa se exercitar. Isto sim, mas já sabe ler e sabe escrever. Quem lhe ensinou? Dona Cerulo disse de olhos baixos: Não fui eu. Mas em sua casa ou no prédio há alguém que pode ter ajudado? Núzia fez energeticamente um não com a cabeça. Então a professora se dirigiu a Lila e, com genuína admiração, perguntou-lhe diante de todos nós: Quem ensinou a ler e escrever, Cerulo? Cerulo, pequenina, de olhos e cabelos pretos, vestida de avental, com um laço rosa no pescoço e apenas 6 anos de idade, respondeu: Eu.